galera, massa! Hoje tem uma questão bacana da Unicamp que envolve geometria analítica, que dá para lembrar várias situações clássicas da geometria analítica. Fala para você sobre posição relativa entre retas, que associa a ideia de mediatriz, vários conceitos associados a essa questão. Então é uma questão bem interessante para você recordar vários assuntos em uma única questão da geometria analítica. E qual era a questão envolvida nessa prova lá na primeira fase, do primeiro dia ainda de 2021? Era a questão de número 31. Dá só uma olhada nessa questão. No plano cartesiano, considere a reta de equação x mais 2y igual a 4, sendo A e B os pontos de intersecção dessa reta com os eixos coordenados. A equação da reta mediatriz do segmento de reta AB é dada por... O que eu preciso lembrar neste momento quando eu faço a leitura dessa questão? Primeiro, ele dá uma equação de reta e ele fala para você sobre os pontos A e B, que são os pontos de intersecção dessa reta com o plano cartesiano, com os eixos coordenados, então eixo x e eixo y. Aí a ideia clássica, bacana. Logo em seguida ele fala para você da equação mediatriz do segmento AB. Bel, o que é a mediatriz para nós? Mediatriz é um segmento perpendicular a um outro segmento passando pelo ponto médio, então tem as extremidades para você. Note que ele limita. Da reta dada pela equação dada no enunciado, você tem ali só o segmento AB para trabalhar com essa mediatriz, porque eu preciso iniciar e terminar o meu segmento para que eu possa ter um ponto médio e em cima desse ponto médio traçar essa reta e dar uma equação para ela. Legal? Caso contrário, você estabelece uma regra geral dependendo desse ponto médio, porque a ideia da mediatriz é sempre passar pelo ponto médio de forma perpendicular. Então vamos lá, vamos começar com a questão. Questão de número 31, equação da reta que foi dada para você, x mais 2y igual a 4. Qual é a nossa primeira recordação? Claro que não está no formato geral, mas eu quero que você lembre o seguinte. A equação de reta, formato geral, é dada por ax mais by mais c igual a zero. Você tem o formato reduzido, que é quando você deixa o y sozinho, o formato segmentário, tem vários formatos aqui para você. Neste caso, vale lembrar que para você trabalhar primeiro com a descrição dos pontos que intersectam os eixos coordenados, eu só preciso lembrar que pontos que tocam o eixo x, o y vale zero. Pontos que tocam o eixo y, quem vale zero agora é o x. Então, para eu determinar os pontos A e B, dado no enunciado, basta eu fazer essas substituições. Quando o x é zero, vai lá e acha o valor do y. Quando o y é zero, vai lá e acha o valor do x. Então, pontos que você chamará de A e B dessa reta. Vamos lá. O ponto A. Eu vou afirmar para você que no ponto A eu tenho x igual a zero. Quando eu faço a troca, eu vou achar o y. Então, faz a troca comigo. Matemática básica. Se eu troco o x por zero, o que vai acontecer aqui? 2 vezes o y é igual a 4. E 2y sendo igual a 4 significa que o y vale 2. Então, quando o x é zero, o y vale 2. Pronto, um ponto definido. Vamos para o próximo. Quando você olha para o ponto B, você faz o contrário agora. Quem vale zero é o y. Se o y vale zero, zera este termo. Fica x igual a 4. Pronto, você já achou a coordenada do ponto B. Então eu tenho um segmento AB. O que eu preciso de acordo com o que foi dito na questão? Bel, eu preciso do ponto médio, porque no ponto médio tem que passar uma reta perpendicular a este segmento AB. Então, ao olhar para estes dois pontos, segmento AB, o que nos interessa? O seu ponto médio. Geometria analítica, galera, na boa, visão ninja. Qual é a característica que nós damos para os pontos médios? Ponto médio é a média das coordenadas, tanto para o x quanto para o y. Então, se eu tenho o segmento AB e eu quero o x do ponto médio, que eu vou chamar de M neste caso, tradicional, o x do ponto médio entre A e B, nós temos 0 mais 4 para dividir por 2. De forma análoga, com o y nós vamos fazer a mesma coisa. Então, o y do ponto médio, ele vai ser dado para você como sendo 2 mais 0 dividido por 2. E isto é igual a 2 e 1. Então, está aqui as coordenadas do ponto médio para você. Quando você fala em ponto médio, então o que eu chamei de M, está lá, coordenadas. 2 para o x, 1 para o y. Então, o que eu sei, no segmento AB, temos um ponto que pertence a este segmento, que é o ponto 2 e 1. Eu preciso de uma reta que passe por este ponto e que seja perpendicular à reta que tem essa equação. Então vamos lá na análise que nós vamos fazer aqui embaixo agora. Vem cá comigo. Ó. De forma grosseira, nós temos o ponto A e o ponto B. Nós temos o ponto médio, que está aqui para você, ponto médio. E eu preciso de uma reta que seja perpendicular a este segmento
passando por M. Ok. M, ponto médio, dividimos o segmento ao meio. Este pontilhado que eu fiz para você é o que nós chamamos de reta mediatriz do segmento AB. Então, falando em mediatriz, tem que ser perpendicular a um pedaço no seu ponto médio. Bacana? Feito isso, agora, qual é a próxima etapa? Lembrar da posição relativa entre retas. Eu tenho retas perpendiculares. Qual é a condição para que duas retas sejam perpendiculares? O coeficiente angular de uma é o inverso negativo do coeficiente angular da outra. De forma grosseira, o que a gente faz? Olha para o coeficiente angular de uma, troca de posição e de sinal para dar o coeficiente angular da outra reta. Isto pelo fato de serem retas perpendiculares. Como é que nós determinamos o coeficiente angular de uma reta no formato geral? Cuidado, formato geral. O coeficiente angular para você, eu vou mudar as coordenadas dos pontos aqui, tá? Porque M também é o coeficiente angular. Então eu vou chamar de ponto P. Legal? Então, ponto P. Então mudamos a informação, só para não misturar esse monte de letras aqui. Então vamos colocar como sendo ponto P. Ponto P, ponto médio de AB. Bacana? Então o que nós sabemos? O coeficiente angular da reta, que eu vou dar nome, vamos chamar de reta R, é dado para você como sendo menos A sobre B. Isto sempre quando está no formato geral. Cuidado, formato geral, que é o formato que eu não tenho na equação do enunciado, mas é só passar o menos 4 para lá, vai dar na mesma, então não vai interferir nesse nosso cálculo. A, coeficiente do x, B, coeficiente do y, quando eles estão no mesmo lado da nossa equação. Bacana? Então aqui você tem o coeficiente da reta, que carinhosamente vou chamar de reta R. Então vamos colocar dois pontos aqui, reta R, coeficiente angular de R, menos A sobre B, menos 1 sobre 2. Então este é o coeficiente angular de R. A equação da mediatriz eu vou chamar de S. Então aqui você tem a reta S, que é esse pontilhado que nós fizemos. A reta S precisa ter um coeficiente angular que é o inverso negativo da outra reta. Logo, inverso negativo inverte e negativo significa trocar de sinal. Então, de forma grosseira, o que eu digo para você? O coeficiente angular da reta que eu chamei de S é troquei de posição, vira 2. Troquei de sinal, positivo. Então, este é o coeficiente angular de S pelo fato de serem retas perpendiculares. Bacana? Ou você associa a ideia que o produto dos dois caras tem que sempre dar menos 1. Se eu tenho duas retas perpendiculares entre si, o produto entre os coeficientes angulares tem que sempre dar menos 1. Bacana? Agora, tem o coeficiente angular da reta S, que é a reta mediatriz, tem um ponto que pertence à reta S, que é o ponto P, que é o ponto médio de A e B. O que nós temos que lembrar agora? Equação do feixe de retas, que é o famoso ioiô mochochô. Então tá aqui, ó. Ioiô mochochô. Bel, o que é isso? Vamos lá. Isso aqui é a equação de feixe de retas que passa por um ponto qualquer. Neste caso eu tenho um ponto P. Pelo ponto P passam infinitas retas. Das infinitas retas, eu quero aquela que seja perpendicular ao segmento AB. Neste caso, para ser perpendicular ao segmento AB, a ideia do coeficiente angular. Caso eu não tenha o coeficiente angular, eu estou dando a equação das infinitas retas que passam pelo ponto P. Então esse y do ponto e x do ponto é do ponto que eu conheço que passa na reta. Então, neste caso, o que eu sei sobre a reta S é uma reta perpendicular a que eu chamei de R, e é uma reta que passa pelo ponto 2 e 1. Então, se eu tenho o coeficiente angular da reta, e se eu tenho um ponto que pertence a essa reta, eu vou para onde? Ioiô, mochochô. E aí vira matemática básica. Você tem y menos o y do ponto vale 1. Cuidado, tá, galera? Quando você tem coordenadas negativas, é menos o valor do ponto. Se o ponto é negativo, menos com menos se transforma em mais. Tome cuidado com esses detalhes. E aí você tem o coeficiente angular da reta, que você chegou em 2, que multiplica x menos o x do ponto, que vale 2. Conforme eu disse, agora chegamos na equação da reta, forma geral, forma reduzida, e depende de cada questão. É só manipulação na parte básica. Porque nós chegamos à conclusão, vamos lá, trazendo a informação aqui para cima, que y menos 1 tem que ser igual a 2x menos 4, após a distributiva. E o conselho que eu dou para você é o seguinte: sempre que você tiver que escrever uma equação, formato geral, deixe sempre o x positivo.
Existem questões que eles deixam o x negativo, mas 99% dos casos, o coeficiente do x deixa ele positivo. Porque agora na manipulação, dá só uma olhada. Eu posso passar esse 2x para lá. E eu posso passar 1 para cá, sem problema nenhum. Mas vai ficar y menos 2x. Qual é o conselho? Deixe o coeficiente do x positivo. Então passe o y para o outro lado. Bacana? Essa é a ideia. Então você passa a escrever menos 1 mais 4, sendo igual a 3, quando o 4 vai para o lado esquerdo, isso sendo igual a 2x menos o y que veio de lá. Claro que o 3 do outro lado é igual a 0, é o formato geral, mas eu deixei no formato que o item traz para você lá da prova da Unicamp. Ele diz para você que a reta da mediatriz é 2x menos y igual a 3, e aí você conclui a questão. Bacana? Então é uma questão bem legal da geometria analítica que faz você lembrar essa parte das retas, trabalhar com equação de feixe de retas, o Geria-Mochachoa, coeficiente angular, condição entre retas, e aí você finaliza a questão com a parte da matemática básica. Bacana? Espero ter te ajudado, bons estudos, não se esqueça, se inscreve no canal, compartilhe, dá uma curtida aí, galera, e valeu, beijos, fui!